Era exatamente 2h45 da manhã quando algo inquietante aconteceu. As câmeras de segurança de uma casa registraram um evento aterrorizante. Brandy e seu marido dormiam tranquilamente até que foram despertados por um detalhe estranho. As luzes do banheiro começaram a piscar freneticamente por cerca de 1 minuto. Ainda sonolentos, concluíram que poderia ser apenas a filha deles, que havia ido dormir por volta da meia-noite. Assim, voltaram a dormir sem dar muita importância ao ocorrido, mas na manhã seguinte, ao questionarem a menina, receberam uma resposta inesperada. Ela não havia saído do quarto durante a noite. Intrigados, os pais decidiram revisar as gravações das câmeras de segurança. E foi aí que se depararam com uma cena digna de um filme de terror. Logo após as luzes piscarem, um rosto pálido e pequeno espreita por trás da porta do banheiro. Segundos depois, uma figura escura, semelhante ao corpo de uma criança, surge das sombras. A entidade caminha silenciosamente para fora do banheiro e permanece parada no corredor por um breve instante, antes de simplesmente desaparecer no nada. Até mesmo o animal de estimação da família parece perceber a presença, encarando a cena com os olhos arregalados, como se soubesse que algo não humano estava ali. O clima de terror absoluto tomou conta da casa. Eventos paranormais em um cemitério antigo. Mas esse não foi o único caso assustador. Um vídeo gravado em um antigo cemitério revelou fenômenos ainda mais perturbadores. Durante a filmagem, um estranho vulto surge e se desloca para o céu, deixando um rastro luminoso em seu caminho. No entanto, isso era apenas o começo. Enquanto exploravam o local, os investigadores começaram a sentir uma presença invisível observando cada passo que davam. Algo ou alguém se movia furtivamente entre as ruínas. O que poderia ser? Um jogo de sombras ou algo muito além da compreensão humana? A tensão aumentava. Então, uma figura enigmática apareceu por um breve momento e desapareceu em seguida. Mas o detalhe mais aterrador veio depois. Ao analisarem as imagens com mais atenção, perceberam que a entidade não se parecia com um animal, muito menos com uma pessoa. E o mais perturbador, eles ainda não tinham visto tudo. Em meio à escuridão do cemitério, uma silhueta sombria os observava à distância. Seu olhar fixo e imóvel parecia atravessar o véu entre os mundos, como se estivesse esperando o momento certo para se revelar. Muhammad. Seria apenas uma ilusão ou a prova definitiva de que algo inexplicável realmente habita à noite? Encontros sobrenaturais, aparições, chamadas misteriosas e a figura sombria. Você acredita no sobrenatural? Pois bem, esta captura pode fazer você repensar tudo. De acordo com as crenças árabes, os djinns são entidades demoníacas que vagam entre os mundos. E talvez um desses seres tenha sido registrado em vídeo. A filmagem, capturada por uma câmera de campainha em um bairro dos Estados Unidos, mostra algo inquietante, uma silhueta escura e translúcida atravessando a rua.
Apesar da aparência fantasmagórica, seu andar é nitidamente humano. Seria apenas um defeito da câmera ou uma evidência de algo muito mais sinistro? Para muitos, não há dúvida, essa presença não é deste mundo. A noite assustadora no Hotel Assombrado. No México, um casal viveu uma experiência que jamais esquecerá. Valeria Sosa e seu namorado Diego decidiram passar a noite em um hotel na cidade de Colima, mas este não era um hotel comum. No passado, o prédio abrigava um hospital e há inúmeros relatos de fenômenos inexplicáveis acontecendo ali. Decididos a testar os rumores, os dois começaram a tentar se comunicar com os espíritos. Mas o que parecia apenas uma brincadeira tomou um rumo inesperado. A las 3 de la mañana. Estamos en un hotel que supuestamente hay espíritus. Se supone que aquí era un hospital antes. Así que pueden pasar cosas. Continuamos con la llamada. Le estamos marcando otra vez. Bueno. ¿Te podemos ayudar en algo? ¿Ocupas ayuda? ¿Quién eres? ¿Qué pido, Valeria? ¡Cuélgale! Le empezó a decir el nombre de Diego, creo. Vale, ya. No. Cierra, güey, neta, cierra. Cierra. No, túmbatelo. Túmbatelo, están marcando. Uy, güey, tengo miedo. Era exatamente 3 horas da manhã quando resolveram ligar para um número desconhecido. Podemos ajudar em algo? Perguntaram. Do outro lado da linha, uma voz sussurrou um nome. Diego. O sangue do casal gelou. Como aquela voz sabia o nome dele? A ligação foi cortada abruptamente e antes que pudessem reagir, as luzes do quarto começaram a piscar descontroladamente. Em seguida, um estrondo ecoou pelo cômodo. Eles abriram a porta, mas não havia ninguém. Muy raras. Ya apaga eso, mano. Vamos a literal salir al pasillo porque están tocándonos la puerta horrible y ya tenemos mucho miedo. Vean, o sea, esto está... Voy a hacer... Me siento raro. Los pasillos están... Espérate, no corras, espérate, Diego. O sea, vean los pasillos. Pânico tomou conta. Não estavam sozinhos. Decidiram sair do quarto e correr pelo corredor, mas a sensação de serem observados era cada vez mais forte. Foi então que ouviram um som ensurdecedor. A porta de emergência bateu violentamente, mas o pior veio logo depois. Ela se abriu sozinha, como se algo invisível estivesse prestes a sair dali. O casal correu sem olhar para trás. O que quer que estivesse no hotel não queria que eles ficassem, e eles definitivamente nunca mais voltaram. A entidade que só a câmera consegue ver. Se ainda restam dúvidas sobre o paranormal, este último caso pode ser a prova definitiva. Uma equipe de seguranças monitorava as câmeras de um prédio quando notaram algo assustador. Em um dos monitores, uma figura enevoada, semelhante à silhueta de uma mulher, surgiu no corredor. Os guardas correram até o local para confrontar a aparição, mas ao chegarem lá, não havia nada.
Eles voltaram para a sala de monitoramento e, para seu horror, a entidade ainda estava visível na tela. Ela está ali, mas ao vivo não existe. O relógio marcava horas desde que a presença apareceu, mas ninguém conseguia vê-la a olho nu. O que isso significa? Será que existem entidades que só podem ser captadas por câmeras? O desconhecido continua nos observando. A questão é: você está pronto para enxergar? O que era para ser apenas uma tarde comum de brincadeiras no porão se transformou em um verdadeiro pesadelo para um pai de família. Ele deixou suas filhas se divertindo sem qualquer preocupação. Afinal, o que poderia acontecer dentro da própria casa? Mas tudo mudou quando ele decidiu assistir aos vídeos que elas haviam gravado. O que ele viu o deixou arrepiado. Okay, 1, 2, 3. Ball's down inside. Okay. Uma figura sombria espreitava no fundo da filmagem, movendo-se rapidamente antes de desaparecer. Tudo acontece tão rápido que, se você piscar, pode perder o momento. A questão é: o que era aquilo? Uma simples ilusão ou algo muito mais sinistro? O pai garante que, além das meninas, não havia mais ninguém no porão naquele dia. E esse não foi o único caso intrigante. Outro vídeo, que viralizou na internet, mostra algo impressionante registrado em Dallas, nos Estados Unidos. No topo de uma torre de comunicações, uma criatura colossal foi capturada pelas câmeras. O que poderia estar escalando uma estrutura tão alta? Mas talvez o mais arrepiante seja o relato de Whitney, uma treinadora de cavalos que trabalha em uma fazenda. Tudo começou com objetos se movendo sozinhos no celeiro, já assustador por si só, mas o verdadeiro terror veio depois. Os cavalos, animais geralmente destemidos, começaram a agir de forma estranha, paralisados, olhando para um ponto fixo. E então, algo bizarro aconteceu. Uma voz infantil ecoou no meio da noite. Ei! Foi o que todos ouviram. Primeiro parecia apenas um som isolado, talvez uma coincidência, mas quando a voz se repetiu, seguida de uma risada perturbadora, Whitney soube que algo estava errado. Come on! Come on! Let's go! Diva! Come on! Hey! Why the fuck did that sound like a baby? You heard it too, didn't you? Taxi. Hey. Dias depois, um dos cavalos entrou em estado de pânico sem motivo aparente. O que eles estavam vendo que os olhos humanos não conseguiam captar? São apenas coincidências ou provas de que há algo muito além do nosso entendimento? O que você acha? Whitney sempre trabalhou com cavalos e conhece bem seus comportamentos. Mas, naquela noite, algo diferente aconteceu. Os animais estavam inquietos, imóveis, olhando fixamente para um ponto na escuridão, como se estivessem diante de algo que apenas eles podiam ver. E então, no meio da escuridão, Whitney capturou algo assustador. Uma silhueta nebulosa apareceu e, no mesmo instante, uma voz misteriosa sussurrou um: You gotta calm down. I ain't taking you out like that. Oh. I don't know what you see, but you gotta calm down, bud. There's nothing over there.
A princípio, ela tentou ignorar, acreditando que poderia ser apenas uma ilusão de ótica ou pareidolia. No entanto, no dia seguinte, enquanto estava nos estábulos, algo provou que havia mais do que coincidências em jogo. O rádio ligou sozinho, e como se isso já não fosse suficiente, outra noite trouxe algo ainda mais perturbador. Enquanto cuidava dos cavalos, Whitney ouviu um grito assustador vindo da distância. E foi então que algo a fez congelar. Dois olhos brilhantes a observavam a poucos metros de distância. Diante de tudo isso, Whitney começou a questionar se o que estava acontecendo era realmente atividade paranormal. Depois de analisar melhor, ela percebeu uma possível conexão assustadora. Aquela fazenda foi construída sobre terras que pertenceram a uma antiga tribo, e sabemos que locais carregados de história podem ser palco de fenômenos inexplicáveis. Mas a noite guarda ainda mais segredos. Câmeras de segurança de um estábulo registraram um evento bizarro. No meio da noite, um pequeno intruso saltou inesperadamente para dentro do celeiro, causando pânico total nos cavalos. O medo foi tão intenso que os animais tentaram fugir desesperadamente, destruindo parte do estábulo no processo. A criatura que aparece no vídeo é um mistério. Pequena e escura, ela se move de maneira estranha, pulando a cerca e andando ereta como um ser humano. Mas, se fosse apenas uma pessoa pequena, por que os cavalos reagiriam com tanto terror? Estariam eles diante de algo muito mais sombrio? Alguns acreditam que o ser capturado poderia ser um elemental ou até mesmo um duende. Mas e você? Acha que há uma explicação lógica ou estamos diante de algo que desafia a razão? E falando em eventos inexplicáveis, o próximo caso nos leva a um cinema da rede Cinépolis, onde câmeras registraram algo inquietante. Antes da primeira sessão do dia, os funcionários notaram uma presença onde não deveria haver ninguém. Mas se o cinema ainda estava fechado, quem ou o que foi capturado pelas câmeras? As lendas sobre cinemas assombrados são muitas, e a rede Cinépolis já foi palco de diversos relatos sobrenaturais. Se essa aparição foi realmente paranormal ou não, fica a critério de cada um, mas, considerando a quantidade de histórias assustadoras desse local, será mesmo apenas coincidência? E aí, você conseguiu assistir até o final sem desviar o olhar? Ou precisou conferir se estava realmente sozinho no cômodo? O mundo está cheio de mistérios que desafiam a lógica, e esses vídeos são apenas uma pequena amostra do inexplicável. Seriam coincidências, ilusões, ou algo muito mais sombrio observando das sombras? Se você curtiu esse mergulho no desconhecido, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos relatos perturbadores. Ah, e me conta nos comentários, qual desses casos mais te arrepiou? E lembre-se, nem tudo o que vemos pode ser explicado, e nem tudo o que existe pode ser visto.